Você sabia que antigamente, durante os 3 primeiros séculos da nossa era, os cristãos não celebraram o Natal? Isso só começou a ser introduzido após o início da formação do sistema conhecido hoje como a Igreja Romana, no século IV. Somente no século V foi oficialmente ordenado que o Natal fosse observado para sempre, como festa cristã, ao mesmo dia da secular festividade romana em honra ao nascimento do Deus Sol. Você já imaginou aquela cena? A criança nascendo, aquela estrela cadente. Você sabia que na Judéia, durante o mês de dezembro, lá começa a ter muito frio e muita chuva. Então, Lucas, capítulo 2, versículo 8, seria contraditório, porque está escrito assim: havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. A origem do Natal surgiu na antiga Babilônia de Nimrod, e suas raízes datam de épocas imediatamente posterior ao dilúvio. Nimrod foi neto de Cão, filho de Noé. Foi o verdadeiro fundador do sistema babilônico que até hoje domina o mundo. Um sistema de competição organizado. Foi ele que construiu a Torre de Babel, a Babilônia primitiva, a antiga Nínive e muitas outras cidades. Confere em Gênesis capítulo 10, versículo 8. Adiante. Em hebraico, o nome de Nimrod significa Marat, que significa ele se rebelou, o rebelde. O aniversário de Nimrod era 25 de dezembro. Com a morte muito prematura, ele se transforma em objeto principal de adoração. Essa veneração da Virgem e o menino espalhou pelo mundo afora. Jesus, o verdadeiro Messias, não nasceu em 25 de dezembro. Os apóstolos e a igreja primitiva jamais celebraram o natalício de Cristo. Nem essa data e nenhuma outra. Não existe na Bíblia ordem nem instrução alguma para fazer. Porém, existe sim a ordem de atentarmos bem e lembrarmos sempre a sua morte. 1 Coríntios 11, 24, João 13, 14. Se atentarmos bem, entendemos melhor a Escritura, sabemos que o crente não deve misturar essa apostasia com essa heresia dentro da igreja. O Papai Noel é uma lenda baseada em Nicolau, bispo católico do século V. A Enciclopédia Britânica, 11ª edição, volume 19, página 648 e 649 diz: São Nicolau, bispo de Mira, era venerado pelos gregos e latinos em 6 de dezembro. Ou seja, conta-se uma lenda segundo a qual presenteava ocultamente os 3 filhos de um homem pobre. Por isso deu origem ao costume de dar em secreto na véspera de São Nicolau, que é 6 de dezembro, data que depois foi transferida para o dia de Natal. Ou seja, já se transformando aí uma pessoa, colocando-se na frente de Jesus, fazendo que ele seja melhor do que Jesus para dar presente a outras pessoas. Somente Jesus é onipresente e onisciente. O próprio Nicolau, ele foi ganhando a fama para fazer milagres, sendo um dos temas favoritos dos artistas medieval. Nesta época, a devoção por Nicolau estendeu-se para todas as regiões da Europa, tornando-se o padroeiro da Rússia e da Grécia. Por que os magos levaram presente a Cristo? Será porque era o dia do nascimento dele? Não, de maneira nenhuma. Pois eles chegaram muitas semanas ou meses depois do seu nascimento. Confere Mateus 2,16. Então, os magos deram presente uns aos outros por deixar exemplo a ser imitado? Também não.
eles trocaram nenhum presente. Também não. Você sabe por quê? No versículo 11, ofereceram-lhe presente. No Oriente, não se costuma entrar na presença de reis ou pessoas importantes com as mãos vazias. Então, esse costume ocorre com frequência no Velho Testamento e ainda persiste no Oriente e algumas ilhas do Pacífico Sul. O presépio, ele é um altar a Baal. Ele é consagrado desde a antiguidade babilônica. É um estímulo à idolatria. São Francisco, no século XVIII, enquanto um dos líderes da Igreja Católica, ele instituiu o presépio para lembrar as festividades natalinas. Na verdade, é uma convocação que leva o povo a ficar com a fé limitada ao material, ao que é palpável. Está relacionado diretamente com os rituais solstício, ou seja, ao Deus Sol. Os adereços encontrados no chamado presépio são simbologias utilizadas na festa do Deus Sol. A guirlanda, aquela coroa verde adornada com fitas e bolas coloridas que enfeita as portas de tantos lares, e as velas também são símbolo tradicional do Natal. É uma velha tradição pagã, pois acendia no ocaso para reanimar o Deus Sol quando este se extinguia para dar lugar à noite. Dentro das escolas que estudam o paganismo, as velas são chamadas de demônio. É uma simbologia de manter os demônios vivos. O que a Bíblia diz então sobre a árvore de Natal? Se a Bíblia nada diz para comemorarmos o Natal, nem mesmo registra tal observância da parte dos apóstolos ou da verdadeira igreja primitiva. Ela tem algo a dizer sobre a árvore de Natal. Leia Jeremias 10, versículo 2 a seguir. A árvore de Natal, mais assistente símbolo natalino, ressuscita um deus pagão chamado Nimrod e faz reviver Tammuz, o espírito natalino. No ocultismo ou nas religiões orientais, os espíritos dos antepassados são invocados por meio de uma árvore. E como sabemos que os mortos não voltam ou que se manifestam, são anjos decaídos. A Enciclopédia Barça, volume 11, página 274, diz: a árvore de Natal é de origem germânica, datando no tempo de São Bonifácio. Foi adotada para substituir os sacrifícios ao cavalo sagrado de Odin, adorando assim uma árvore, em homenagem ao Deus Menino. Então a árvore de Natal é um símbolo de consagração, é uma fábula, chamamento de adoração a deuses babilônicos. Os babilônicos consagraram uma árvore aos pés dos deuses e a levavam para casa como aprovação desses mesmos deuses. Era símbolo do Deus dentro de casa, porque não se podia fazer a réplica da imagem. Assim também se propaga também as cantatas de Natal, ou seja, a quem estaremos adorando então no dia 25 de dezembro? A quem? Mesmo que você é um templo do Espírito Santo, você não se pode contaminar com essas heresias. Lembra da imagem do Papai Noel? Um velhinho de cabeça, cabelo branco. Só que aí, Apocalipse fala que a sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, e os olhos como chama de fogo. Está se referindo ao próprio Jesus e não ao tal do Noel. A Bíblia fala, Apocalipse capítulo 2, versículo 5 a seguir, diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volte às práticas das primeiras obras, senão venha a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos Nicolaítas, as quais eu também odeio. Oséias 3 diz assim: disse-me o Senhor, vai outra vez a uma mulher amada de seu amigo e adultera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Trate então o dia 25 de dezembro como um dia normal. Vive com a sua família, esteja na igreja, cumpre a tua agenda, os teus ministérios. Não trate ele como um dia especial,
mas trate ele como um dia qualquer. O importante para o cristão não é que Jesus nasceu, é que ele morreu para salvar, para dar a vida por mim e por você, por toda a igreja, para ser salva, remida, para ser uma igreja transformada no poder do sangue de Jesus Cristo. Então, meus amados, sai dessa apostasia, desta heresia, seja santo e não profano.